Oi. Hoje a gente vai mergulhar nos materiais, assim, fascinantes. Sobre a gramática do inglês, o foco, um tipo bem específico de pronome. Aqueles que parecem meio que olhar para trás na frase, sabe? As fontes que a gente tem aqui são de um guia gramatical e focam em duas categorias: os pronomes reflexivos e os recíprocos. Pois é. E a ideia aqui, eu acho, não é só decorar uma lista de regras, né? É tentar entender a lógica por trás delas. A gramática pode parecer, sei lá, meio arbitrária, mas muitas vezes ela é um sistema super engenhoso para resolver problemas de comunicação. O problema de hoje é como é que a língua expressa de forma clara e eficiente quando uma ação volta para quem praticou ou quando ela é trocada entre duas ou mais pessoas. Exato. É a linguagem buscando ser mais clara e, ao mesmo tempo, mais econômica. Então, vamos desmontar isso. A gente começa pelo primeiro caso, o da ação que volta. As fontes usam uma analogia ótima, a do espelho. Vamos falar dos pronomes reflexivos. A ideia central, como o próprio nome já meio que sugere, é que esses pronomes eles refletem a ação de volta para o sujeito. A lista é aquela que a gente aprende na escola, né? Myself, yourself, himself, itself e por aí vai. No exemplo clássico, I hurt myself, ou seja, eu me machuquei. A ação de machucar sai de eu e bate no eu de novo. O circuito se fecha no sujeito. E o que é fundamental para esse circuito fechar direitinho é o que o material chama de Contrapartes. contrapartes, isso. Cada pronome pessoal tem o seu par reflexivo e não dá para trocar. I sempre vai com myself, she com herself e assim por diante. Essa regra parece rígida, mas ela é a chave para não ter confusão. A fonte mostra isso muito bem ao diferenciar I hurt him de I hurt myself. Na primeira frase, a ação vai para fora, para outra pessoa. Na segunda, ela volta, que nem um bumerangue. E essa questão da rigidez me chama a atenção. Quer dizer que é um erro gramatical feio dizer, sei lá, she bought himself a car, porque sou imediatamente esquisito, né? Soa muito esquisito. E sim, é considerado um erro, porque quebra a lógica da concordância. O pronome reflexivo tem que concordar em gênero e número com o sujeito que ele está refletindo. Se o sujeito é she, o reflexo tem que ser herself. Se fosse himself, a gente ficaria pensando, ué, mas ela comprou um carro para quem? Para ele? Aí por que usar a forma reflexiva? A clareza se perde toda. É uma regra que serve de pilar para a frase fazer sentido. Entendi. E isso funciona para qualquer sujeito, não só para os pronomes. As fontes que a gente viu trazem exemplos com nomes tipo Martha bought herself a new car ou The boy cut himself. O princípio é o mesmíssimo. O sujeito, seja Martha ou o menino, é a mesma entidade que está recebendo a ação, mas deveria estar. O inglês tem vários verbos que pedem um objeto. Por exemplo, introduce. Se alguém diz he introduced to the team, a frase fica meio no ar. Ele apresentou quem? Falta alguma coisa. A frase certa seria he introduced himself to the team. O himself é a pecinha que completa o sentido, que diz quem foi o objeto da apresentação. A ausência dele não é só um erro, é um vácuo de informação. Nossa, essa ideia do vácuo de informação é ótima. Mostra que não é só uma questão de preciosismo gramatical. Mas o material também indica um outro uso para esses pronomes, que não é sobre preencher um vácuo, mas sobre dar ênfase, certo? Tipo em I did it myself. Exatamente. E aqui a gente sai um pouco do campo da necessidade gramatical e entra no da estilística, da ênfase. Quando alguém fala I'll fix the car myself, a pessoa não está dizendo que vai consertar a si mesma. O myself aí não é o objeto da ação. Ele serve para reforçar o sujeito com aquele sentido de eu mesmo, sozinho, sem ajuda. É como colocar um holofote no eu. A posição dele na frase pode até mudar. I myself will fix the car. O sentido é o mesmo, ênfase total em quem está fazendo a ação. E essa dupla função é fascinante. O mesmo pronome pode ser uma peça estrutural essencial, como em he hurt himself, ou um recurso de ênfase, como em he built the house himself.
O contexto muda tudo. Perfeitamente. E isso nos leva a um outro ponto sutil. O material menciona a estrutura deles, né? Com self, para o singular, e selves, para o plural. É um sistema bem consistente. Mas essa consistência, às vezes, gera um erro muito, muito comum. Principalmente para quem não é falante nativo. Muita gente tenta usar o pronome reflexivo como sujeito da frase, junto com outra pessoa. Por exemplo, My friend and myself went to the movies. Ah, eu já ouvi isso demais. Sou até meio formal, sabe? Meio chique. Mas pelo que o material indica, tá errado, né? Tá errado, exatamente. O pronome reflexivo, por definição, ele reflete uma ação que já foi iniciada por um sujeito. Ele não pode ser o sujeito. Na frase My friend and myself went, o myself não tem um I antes para refletir. O correto seria só My friend and I went to the movies. O uso de myself nesse caso é o que a gente chama de hipercorreção, uma tentativa de soar mais correto e que acaba gerando um erro. É um detalhe, mas mostra como as regras têm uma lógica interna. Ok, então o pronome reflexivo resolve o caso da ação que volta para a mesma pessoa, seja por necessidade ou para dar ênfase. Mas e quando a ação não é um bumerangue, mas sim, sei lá, uma partida de ping-pong? Uma ação que vai e volta entre pessoas. O material tem uma solução bem elegante para isso também. Tem sim. E a boa notícia é que a solução é bem mais simples em termos de quantidade. Seus reflexivos são 8, aqui temos basicamente 2 expressões para aprender. Each other e one another são os chamados pronomes recíprocos. A analogia do material do aperto de mão é perfeita. A ação é trocada, é mútua. O exemplo que eles dão é cristalino. Em vez de dizer Maria helps Tom e Tom helps Maria, você condensa tudo em Maria and Tom help each other. É uma economia de palavras fantástica, a linguagem criando um atalho para expressar a mutualidade. É a busca pela eficiência em ação. A gramática cria uma ferramenta para a gente não ter que repetir a mesma ideia com os polos invertidos. Outro exemplo do guia. My boss spoke about the manager. The manager spoke about my boss. É repetitivo, um pouco pesado, né? A versão My boss and the manager spoke about each other é mais limpa, mais direta, mais fluida. Certo. Mas uma dúvida que sempre fica, e o material parece usar os dois sem muita distinção. Qual é a diferença real entre each other e one another? Existe uma regra de quando usar um ou outro? Essa é uma ótima pergunta e que nos leva a uma discussão sobre como a língua evolui. Se você pegar uma gramática mais antiga, mais purista, vai encontrar uma regra bem clara. Each other deveria ser usado para 2 pessoas ou coisas, e one another para 3 ou mais. Por exemplo, the two brothers helped each other, mas the members of the team supported one another. Ah, então existia uma regra. E porque o material que a gente está analisando parece ignorar isso, usando os dois como se fosse a mesma coisa. Porque essa regra, na prática, tá praticamente morta no inglês de hoje, especialmente na fala. É um exemplo clássico de gramática prescritiva contra descritiva. A prescritiva diz como a língua deveria ser. A descritiva observa como as pessoas realmente usam a língua. E a realidade é que hoje a maioria dos falantes nativos usa each other e one another de forma intercambiável, sendo que each other é até mais comum em todos os contextos. O material está refletindo esse uso moderno. Manter essa distinção hoje em dia pode até soar um pouco formal demais ou pedante. Que interessante isso. É a língua viva passando por cima da regra do livro. Agora tem um ponto relacionado a isso. Existem verbos que parecem já ter essa ideia de reciprocidade dentro deles, tipo meet, marry, kiss. Eu preciso mesmo dizer they kissed each other. Não fica meio redundante? Ótima observação. Com esses verbos que são inerentemente recíprocos, o pronome muitas vezes é opcional. Dizer they married the party já implica que o encontro foi mútuo. They married last year também.
Adicionar o each other nesses casos, como em they kissed each other, não tá errado, mas serve mais para dar uma ênfase na reciprocidade, para tirar qualquer dúvida de que um beijou e o outro ficou parado, por exemplo. Mas em muitos casos, sim, é redundante. Diferente de um verbo como help. They helped não diz nada sobre quem ajudou quem. Aí o each other é essencial. Faz todo sentido. E falando em soluções elegantes, uma coisa no material me pegou de surpresa. O jeito que eles lidam com a posse. O exemplo parte de You saw my lesson, I saw your lesson, e transforma em You and I saw one another's lesson. Quer dizer que dá para simplesmente colocar um apóstrofo S no final de one another? Isso parece quebrar umas 5 regras de uma vez, mas funciona perfeitamente. Funciona. E é uma prova da flexibilidade da língua. É uma daquelas esquisitices eficientes do inglês. A lógica é tratar a unidade one another ou each other como se fosse um pronome indefinido no singular para fins de posse. Tipo someone's car, sabe? O carro de alguém. Então, one another's lesson significa a lição um do outro. É uma construção que evoluiu para resolver um problema de um jeito bem conciso. A alternativa a algo como We saw the lesson of each other seria bem mais longa e nada natural. É, realmente. É um pequeno detalhe que revela muito sobre essa economia da linguagem. Mostra que a gramática não é só um conjunto de proibições, mas também um kit de ferramentas com soluções criativas. Sem dúvida. E essa criatividade se estende, por exemplo, e se a ação mútua não for direta, mas através de uma preposição, como em eles olharam um para o outro. O inglês resolve isso de uma forma muito limpa. They looked at each other. A preposição vem antes do pronome recíproco, formando um bloco lógico. They are talking to one another. We should listen to each other. A estrutura se mantém super consistente. Então, para a gente amarrar as pontas, parece que temos 2 sistemas aqui. O reflexivo, que é o espelho, garantindo que a ação volte para o sujeito certo, com regras bem rígidas para evitar o caos, e o recíproco, que é o aperto de mão, uma ferramenta mais enxuta para expressar mutualidade de forma eficiente, e que até já mostra sinais de evolução, com regras antigas caindo em desuso. Exato. E o mais fascinante é que, ao analisar essas ferramentas, a gente não está só vendo regras de gramática, a gente está vendo como a linguagem se esforça para mapear a complexidade das interações humanas. A pergunta que essas estruturas respondem é fundamental. A energia da ação fica contida em uma pessoa só ou ela flui entre as pessoas? Os pronomes reflexivos e recíprocos são a resposta gramatical para essa pergunta. Eles são os sinais de trânsito que direcionam o fluxo da ação. E isso me deixa com um último pensamento, uma provocação. A gente viu as soluções do inglês, com essas listas de pronomes bem específicos. Mas o material nos faz lembrar que toda língua precisa resolver esse mesmo problema. O português, por exemplo, muitas vezes resolve isso com o pronome se, que pode ser tanto reflexivo, ela se machucou, quanto recíproco, eles se amam. A mesma palavrinha para as duas funções. Sim, o que pode gerar ambiguidades que o inglês, com pronomes distintos, não tem. Eles se viram pode significar que cada um se viu no espelho ou que um viu o outro. O contexto é que desfaz a dúvida. Exatamente. E isso me faz pensar, será que a estrutura que uma língua usa para expressar essas ideias, pronomes separados como no inglês, ou uma partícula mais flexível como o nosso se, será que isso influencia, de alguma forma sutil, como os falantes percebem a relação entre o eu e o outro? A própria ideia de uma ação individual contra uma ação coletiva? É um lembrete de que a gramática não é só sobre como a gente fala, mas talvez, só talvez, sobre como a gente pensa.